Fala Critique Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, no canal do mesmo nome, como vocês já sabem, né? Vitor Hugo Fernandes. Link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer o canal e tal. Bom, pessoal, hoje estou aqui para discutir um assunto que tem sido bastante falado nesses últimos tempos, né? Que é essa possibilidade de um golpe, né? De um golpismo, né? Mas eu queria particularmente falar de um assunto, né? Que saiu nos jornais, saiu na Isto é Dinheiro, né? Vou ler aqui um título para vocês que diz o seguinte: Major bolsonarista do Exército é preso por desobediência. O Major João Paulo da Costa Araújo Neves, de 41 anos, foi preso por determinação judicial em razão do crime de desobediência. O oficial da ativa se manifestava em suas redes sociais em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em desobediência à portaria do Comando do Exército publicada em 2019. Também teria desobedecido outras ordens, o que levou o juiz Rodolfo Rosa Tales de Menezes, da Auditoria Militar da 10ª Circunscrição Judiciária, a decretar a sua prisão preventiva. Né? Então, esse oficial foi preso por ter desobedecido a uma determinação do Exército. Né? Ele ficava ali publicando nas redes sociais, defendendo o Bolsonaro, defendendo um golpe contra o Bolsonaro. E isso sempre foi crime. Né? Militares não podem ter partido político, militares não podem se manifestar politicamente, porque eles têm o poder armado da sociedade. Imagina se eles pudessem estar ali opinando que gosta disso, gosta daquilo e tal, defende o partido A, partido B, líder A, líder B, sendo esse o poder armado da sociedade. Né? E um poder armado que, em última instância, tem o poder de subverter a ordem, porque os outros poderes são desarmados. Né? Então, o militar não pode se manifestar politicamente. Agora, isso acontece bastante. Né? O fato de não poder não significa que isso não ocorra. Né? Isso ocorre bastante, tem ocorrido bastante nos últimos tempos, particularmente, né, com a chegada de Bolsonaro ao poder. Essa também não é a primeira vez em que um militar é punido por fazer manifestações políticas. Teve uma outra situação, vou ler um outro trecho aqui da reportagem, né, que diz o seguinte: essa é a segunda vez em um ano que a punição de um militar por suas ligações com o bolsonarismo se torna público, né? Sem contar aqueles que eventualmente têm que não se tornaram públicos, né, que a gente não fica sabendo. Vamos lá. A outra vez envolveu um sargento do Exército que participou de uma live com o deputado federal Vitor Hugo, do PL de Goiás, sem autorização de seus comandantes. Né? Que naturalmente é provável que não vá ter autorização, porque não pode fazer isso. Né? Ao aparecer numa live com o deputado, significa prestar apoio, né, a esse deputado. Bom, mas o que isso significa, né? Essa prisão desse militar que se manifestou contra as instituições democráticas, né? Defendendo o golpismo, defendendo o Bolsonaro. Será que os militares agora estão contra o golpismo? Será que os militares não defendem mais um golpe de Estado? Os militares deixaram de ser direita, deixaram de ser bolsonaristas? Aliás, eu acho que nem é um termo bom. Eu não acho que os militares sejam bolsonaristas, não. É uma coisa de conveniência. O Bolsonaro está no poder, está prestando serviço aos militares, está dando um monte de regalia, tem general ganhando 500 mil, tem outros generais ganhando 600 mil, juntando auxílio disso com auxílio daquilo, auxílio não sei das quantas. Então, lógico que é bom, né? A gente vai defender esse governo aí por isso e por outro, por uma identificação, de certo modo, do discurso também. Eu não acho que ele seja um bolsonarista, não, porque, na verdade, Bolsonaro é mal visto, né, pela cúpula das Forças Armadas, porque Bolsonaro é um estúpido, né? Bolsonaro é um cara que não tem capacidade de elaboração nenhuma. Bolsonaro é uma vergonha para as Forças Armadas e eles têm vergonha, né? No fim das contas, de Bolsonaro. E vou lembrar do seguinte também, né? O general Eduardo Pazuello, né, que comandou a saúde, ele não foi punido pelo Exército por ter participado de um ato, né, ao lado de Bolsonaro, né, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro. Então tem outra questão também, né? É mais fácil você punir um major, um oficial de baixa potente, do que você punir também um general. A gente já teve diversas e diversas situações em que altos oficiais se manifestaram politicamente, né, particularmente com relação ao julgamento do Lula, por exemplo, se manifestaram, né, em período eleitoral, diversas situações de encruzilhadas políticas em que altos oficiais se manifestaram politicamente. Agora, o que significa a prisão desse oficial, né, e já teve a prisão de um sargento também? Significa que os militares mudaram? Eu acho que não. Eu acho que você tem uma força diferente ali dentro das Forças Armadas. Você não tem um corpo único que defende as mesmas ideias ali. Você tem militares democratas, tem militares golpistas. Você tem militares de direita e tem uma fração mas muito pequena até de militares que são de esquerda. Você tem variedade ali dentro, né? Você tem alguns que são de direita, mas não são golpistas. Você tem daqueles de direita que são golpistas.
Você tem os saudosos da ditadura, outros já acham que não vale a pena chegar ao poder e implantar uma nova ditadura, enfim, você tem divergências ali, né? Então acho que essas manifestações diferentes mostram essas diferentes visões que tem dentro das Forças Armadas, né? Não é uma coisa única só, né? Agora, eu acho que no fim das contas eles estão punindo mais aqueles excessos, aquelas coisas que estão saindo do limite, saindo do controle, né? Então aquelas manifestações muito explícitas, essa sofre punição, né? As manifestações mais veladas, eles fingem que não estão vendo. Porque também, até para manter o seu poder, você não pode evidenciar muito que você tem um lado. A força das Forças Armadas, assim como a força da Justiça, é justamente a capacidade de se apresentar como neutro. A partir do momento que você deixa claro que tem um lado, você perde o seu poder de convencimento. Você tem que dar a entender sempre que você é neutro. Então, se você permitir também muitas manifestações que destoem daquele discurso de aparente neutralidade que você está fazendo, você perde a capacidade de, no eventual confronto político real, se apresentar como aquela força neutra que está entrando ali para garantir a ordem. Né? Afinal de contas, quando eles deram o golpe de 64, eles não falaram que era de direita, nada disso. Eles estavam apenas garantindo a ordem, garantindo a legalidade, impedindo que o Brasil tivesse uma revolução comunista. Né? O discurso era esse, né? Sempre foi esse. Então, você tem que dar uma ideia de neutralidade. Então, você tem que também punir os excessos. Eu não acho que seja uma grande medida para se comemorar, achando, né, ser inocente, acreditar que os militares passaram a ser democráticos por causa disso. Os militares recebem formação nas academias militares, onde eles são colocados como tutores da democracia brasileira. Aliás, isso não é só uma coisa do Brasil, é uma coisa que ocorre também em outros países da América Latina. Né? Nas academias militares se ensina que eles são os tutores da democracia. Né? Vou lembrar que os militares deram um golpe para proclamar a República em 1889, os militares deram um golpe também apoiando o golpe de Vargas em 1930, os militares deram um golpe em 1964, e os militares do fim da ditadura para cá ficaram mais na deles, agora estão se manifestando, botando, né, as garrinhas de fora novamente. Então eles recebem essa orientação de que eles são os tutores da democracia, né? Então eu não acho que isso signifique um recuo deles, não. Por outro lado, eu não acredito também na possibilidade de um golpe à moda antiga, com tanque de guerra na rua, prendendo pessoas, matando pessoas. Não acredito na possibilidade disso. É lógico que Bolsonaro é um golpista, Bolsonaro é um ditador, ele vai tentar alguma coisa, né? Não sabemos exatamente o que ele vai tentar, agora ele vai tentar. Eu não acho que as Forças Armadas embarcariam num golpe militar à moda antiga, com tanque de guerra na rua, não. Até porque eu acho que isso não teria apoio dos Estados Unidos. Né? O golpe de 64, assim como todas as ditaduras da América Latina ocorridas nos anos 60 e 70, elas foram não só apoiadas, como muitas vezes organizadas pela CIA. Né, pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ao que tudo indica, não gostaria, né, não faria bem para ele, nesse momento, um golpe à moda antiga. Vejam, não estou dizendo que os Estados Unidos não dá golpe nos outros, dá golpe em tudo quanto é canto. Né? Estou dizendo que um golpe à moda antiga, né, eu acho que não cairia bem, não teria, talvez, respaldo, pelo menos não público, né, não diretamente, até os Estados Unidos. Né? Afinal de contas, o Bolsonaro é um risco, né? Não se sabe exatamente o que o Bolsonaro vai fazer amanhã. Será que o Bolsonaro vai ser aliado do Putin? Será que o Bolsonaro vai ser sei lá o quê? Né? O Bolsonaro é uma figura. E ele não está bem com o Biden também, né? Tem essa questão também. Até agora não fez uma ligação para falar: ei, Biden, como é que você está? Vamos conversar aí sobre economia? Não teve nem isso. Então, essa questão dos militares é uma questão extremamente complicada, né? Não acho que isso seja um sinal de que os militares agora vão punir todas as manifestações ao contrário, afinal de contas foi um major, outra vez foi um sargento, né? Mas eles têm dado outras manifestações aí, se metido na política de forma indireta, né? Ou às vezes até de forma direta, no final de contas você fazer um Twitter, você fazer uma publicação numa rede social, num dado momento de encruzilhada política, isso é uma manifestação política, isso é uma pressão política que você faz, eles não podem fazer. Né? Qualquer país com a democracia consolidada, você vai lá e prende esse oficial, exonera ele do cargo e acabou. Né? Então, assim, eu acho que é um assunto sério, vale ficar atento. Os militares são de direita, são conservadores, defendem a manutenção da ordem conservadora que a gente sempre viveu. Não gosto do Lula, em sua imensa maioria. O Lula representa para eles uma subversão à ordem, embora o Lula seja um cara extremamente conservador das instituições, né? Não necessariamente da estrutura social, mas conservador das instituições. O Lula é um cara legalista, né? Mas não interessa, os militares não querem nenhum tipo de mudança na sociedade. Eles são no mundo hierarquizado, o mundo militar é hierarquizado, e eles querem que a sociedade continue sendo hierarquizada. Né? Eles não veem nenhum problema
nas desigualdades sociais que a gente vive, né? Então, pessoal, vamos ficar atentos a esse tipo de situação. É uma situação complicada, ainda vai ter desdobramentos por aí. Eu acho que vai ter esse efeito, né, que é a estratégia do discurso Bolsonaro de vai, volta um pouquinho, vai de novo, ameaça de golpe, finge que não é. Então, é um assunto que a gente tem que analisar ao longo do tempo. Afinal de contas, não tem uma nota pública, né? Nenhum golpe se chama de golpe, né? Nenhuma declaração dessa é pública, clara. Então, você tem que tentar entender as entrelinhas o movimento que está acontecendo ali. Bom, pessoal, então fico por aqui. Queria convidar vocês, né, a curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar esse vídeo também, ir lá se inscrever, conhecer o meu canal também. Eu posto meus vídeos todos os domingos e todas as quartas-feiras, né, lá no meu canal. Eu queria convidar vocês, então, para conhecer lá o meu canal também. Ok, pessoal? Um abraço, fico por aqui.